OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar contigo novamente aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com o nosso querido Hugo Gonçalves, que é presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a conhecida ACREF. Presidente Hugo, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. O prazer é todo meu, Manolo. Muito uma honra estar aqui conversando com vocês. Hugo, fala um pouquinho de você, porque eu entrei um pouquinho aí no Google, e o Google conta quase tudo da nossa vida, não é verdade? E percebi que você está há mais de 40, quase 45 anos no mercado, trabalhou, foi diretor do Unibanco, foi CEO do HSBC, esteve no Lozano, também banco, e nos últimos anos você está na presidência da ACREF. Essa trajetória no mercado financeiro, conta um pouquinho, porque sempre há pessoas, muitas vezes jovens, que nos assistem e dizem, puxa, olha aí, eu quero ser igual a ele no futuro, olha aí. Com muito prazer eu vou contar, até como você falou, professor, até como para exemplificar para os jovens que é possível. Eu comecei minha carreira muito cedo, eu tenho 62 anos e tenho 45 de mercado financeiro, mas quando eu comecei, hoje a gente chama de jovem aprendiz, na minha época era moleque aprendiz, que eu fui muito novo, eu comecei lá com 7, 8 anos, já trabalhando porque eu precisava complementar a renda da minha família. E tenho muito orgulho de dizer isso. Comecei no interior do Paraná, e de lá, como depois entrei na vida bancária em 75, no Unibanco, e tive o privilégio de trabalhar, por exemplo, de conhecer pessoalmente o embaixador Walter Moreira Salles. Depois tive o privilégio de estar sempre com o Pedro, enfim, com toda a trajetória do Unibanco, onde fiquei por 23 anos. E comecei de office boy, cheguei a diretor, trabalhando em toda a região sul do país. Depois disso, eu entrei no HSBC, quando o HSBC chegou no Brasil, e ingressei numa cultura diferente, né, para levar justamente o know-how de varejo, de segmentação, que o Unibanco trazia já como conhecimento, indo para o mercado de varejo do HSBC. Entrei na matriz em Curitiba, fiquei um período levando essa mensagem, depois eu ganhei um presente muito grande, fui convidado a trabalhar na Amazônia. Então eu fui diretor-geral do HSBC, em 13 estados, os 7 da Amazônia Legal, mais Maranhão e Piauí, e depois os 4 estados do Centro-Oeste. Eu fiquei por 3 anos nessa missão, morei em Belém, morei em Goiás, enfim. Depois desloquei para o Rio de Janeiro, onde eu assumi também como diretor-geral do HSBC, as regiões do Leste e Nordeste, era o Rio, Minas, Espírito Santo, todo o Nordeste. Fiquei também mais 3 anos nessa missão, e finalmente o grande presente da minha carreira foi que o HSBC é proprietário da Losango, na época uma promotora de vendas, do setor financeiro, e eu fui deslocado para lá para ser inicialmente diretor comercial e assumir a presidência, enfim, no HSBC nós chamamos do CEO da Losango, em 2008, peguei em plena crise. Aí foi um presente porque a Losango tem operações ainda hoje em 2 mil municípios do país, mais de 20 mil lojas, lojistas parceiros, atua na base da pirâmide mesmo, e que com o público, para você ter uma ideia, ela chegou a ter 40 milhões de clientes em seu banco de dados. Então é uma financeira muito tradicional, que hoje é um banco múltiplo. Eu, antes de sair da Losango, já trabalhei para transformar em banco múltiplo, que hoje a Losango é do grupo, hoje é do Bradesco. O Bradesco comprou o HSBC e a Losango manteve a marca da Losango. Então, essa história toda me calejou bastante de office boy, ou como é que se diz primeiro, de engraxate, ou de vendedor de revistas lá atrás, para chegar office boy, depois a CEO de uma instituição financeira. Então, essa é a minha experiência. E, finalmente, depois de ter passado em tempo, e na Losango foi os primeiros contatos que eu tive, vendo o contato com a base da pirâmide, porque esse é um Brasil riquíssimo,
Eu andei no Itinga do Maranhão, eu andei no Jari, eu andei lá em Vilhena, em Cacoal, eu andei em Taquatiara, andei por todos esses lugares do Brasil, conhecendo, vendo o Brasil pujante. E aí eu vi a importância que tem a inclusão das pessoas nos mercados, e por isso o cadastro positivo veio logo cedo. Bom, finalmente, como o professor falou, em 2016, eu fui convidado para ser um presidente, já ex-colaborador, já ex-CEO, eu já tinha deixado porque eu queria seguir a minha carreira solo de palestrantes, que eu sou hoje consultor de empresas, mentor, e, enfim, sou embaixador do Great Place to Work no Brasil. Então, aí eu fui convidado pelo Érico, que era o atual presidente da CREF, com o Pancho também, que está nos escutando, e foi convidado para assumir a presidência da CREF, que eu ganhei mais um presente na minha vida, que em 2016 assumi a presidência da CREF. Bom, Hugo, algo que eu também peguei no nosso oráculo chamado Google, e eu acho que enaltece muito a tua imagem agora interior, né? A parte interior é sua. É que diz o Google, o nosso oráculo Google, que você foi diretor, me parece que presidente, do Hospital do Câncer lá em Cascavel, o EPICAM, de 92 a 93, algo assim, nesse período. Algo fantástico, é uma obra fantástica que você ajudou e muito a realizar, porque conforme diz o nosso oráculo Google, até no depoimento seu, não havia como tratar esses pacientes na região, eram obrigados a sair da área e ir para outros centros, digamos, capitais, e você, com essa obra maravilhosa, você plantou uma bela semente que até hoje está perdurando. É algo muito importante, não é verdade, na sua vida? Sim, sim. Muito obrigado por me dar a oportunidade para falar sobre esse tema que é muito importante. Porque eu tenho comigo como lema, você precisa estar bem para fazer o bem. E você tem que buscar e ser exemplo, tem que inspirar. O seu propósito tem que estar convergente com o propósito do país, até exemplo do que aconteceu ontem, né, hoje publicado, essa carta de intenções convergentes, de fato, para um Brasil melhor. E naquela ocasião, morando naquela região, um grupo de pessoas que estavam tentando fundar um hospital do câncer, o estudo do câncer, e me convidaram como líder que eu já era diretor do Unibanco, e fui convidado para assumir a presidência e a liderança do projeto. E eu encampei como voluntário, e iniciamos em 93, essa instituição foi fundada em 91, mas ela só estava no contrato social ainda. Em 93, peguei o projeto e comecei a execução. Fomos em busca, conseguimos no Instituto do Câncer no Rio a doação de uma bomba de cobalto, começamos a movimentar a liderança da região, arrecadações comunitárias, participação comunitária incrível, prefeituras, clubes, Rotaries, Lions, maçonaria, enfim, todos os clubes de serviços juntos, a comunidade com uma força incrível, e hoje eu fiquei presente em 93, 95, e hoje a realidade é que existe um hospital que cuida mais de 1.000 pacientes de câncer por dia, já faz transplante de medula óssea, e já construiu uma segunda unidade numa cidade próxima chamada Umuarama, isso tudo numa região oeste e noroeste do estado do Paraná, uma região de muitos agricultores, que não só atende aquela região, como atende sul do Mato Grosso, um pouco do Paraguai, enfim. Eu procurei contribuir com o meu conhecimento, com a minha dedicação, com o meu empenho, com o meu voluntariado, que, aliás, é muito atual para o momento de hoje. Hoje, no país, se requer de nós que nós doemos um pouco do nosso conhecimento, que nós participamos, que temos causas para defender, para o bem da população, não no nosso bem, o bem de todos. E foi essa a minha inspiração lá atrás. Estou falando em 1993. Maravilha, parabéns. Mas vamos, então, falar um pouquinho sobre o mercado de crédito, dando uma ênfase ao cadastro positivo, presidente Hugo. É uma proposta que ficou muito tempo engavetada, mas agora já virou uma grande realidade. Vamos explicar um pouco aí para os colegas economistas e para a sociedade em geral o que vem a ser o cadastro positivo e qual é a nova relação que se estabelece entre empresas e consumidores graças a este cadastro positivo.
Bom, o cadastro positivo já era algo que estava já para uma lei lá de 2001 em andamento, em avaliado. Em 2011 se criou uma lei, a Lei 12.414, que dizia como o cadastro positivo ia funcionar. Naquela ocasião, ele funcionava da seguinte forma: o cadastro já tinha sido criado, mas para que você pudesse participar do cadastro, você teria que fazer uma carta para os birôs dizendo que você concordava em participar. Então, o projeto Cadastro Positivo continuou muito tempo sem evoluir. E tanto é que, para ter uma ideia, em 2013, um número mais recente, para não precisar voltar lá muito tempo, nós tínhamos 560 mil pessoas no Cadastro Positivo. Lá por volta de 2017, fomos lá para 8 milhões. Em 2018, 18 milhões. Em 2019, 30 milhões de pessoas. Aí, o que aconteceu? Porque se debatia muito na sociedade como que se era um negócio tão bom o cadastro positivo, que já está hoje operando em 70 países, por que não funcionava no Brasil? É óbvio, para você fazer, toda a população fazer uma carta para um birô de crédito pedindo para entrar, era muito burocrático. Então, qual foi a decisão que foi proposto, qual foi a nova lei proposta? Ela foi proposta da seguinte forma: que todos nós, num primeiro momento, entraríamos voluntariamente no cadastro positivo, já compulsoriamente, entraríamos, então passaríamos a compor o banco de dados. Porém, ao você entrar no cadastro positivo, se você não quisesse ficar, basta você fazer uma carta para o birô e o seu nome é retirado. Então, para ter uma ideia de que significou, isso foi aprovado já no projeto, já foi aprovado no ano passado, em 2019, num projeto de lei complementar sancionado pelo presidente, lá em 2019, e depois ele começou, já entrou em vigor, ainda em 2019, com a nova modalidade. Os números que eu falei, que até 2019 estavam com 30 milhões, as últimas informações que nós temos 127 milhões de pessoas no banco de dados. 127. Então, eu falei de 500 mil em 13, falei em 18 milhões em 18, e chega a 127 milhões entre pessoas físicas, cadastro pessoas físicas, algo como 119 milhões, e pessoas jurídicas, algo como 7 milhões e 800. O que isso significa? Significa que esse é um grande banco de dados que olha o comportamento das pessoas. E no caso, que informações que entram no cadastro positivo? Entram as informações do sistema financeiro, entram as informações das utilities, energia elétrica, telefonia, água, gás, esgoto, enfim, ou seja, capturam as informações do comportamento de crédito da população. Então, o cadastro positivo, diferente do que nós conhecíamos até agora, que era o cadastro negativo, o cadastro negativo fazia o quê? Quando você estava negativado, e vocês escutam muito falar, a mídia divulga, tem 60 milhões de pessoas negativadas. Parte do pressuposto que essas 60 milhões não teriam acesso ao crédito. E o cadastro positivo não fala isso. O cadastro positivo, ele pega esse comportamento, mesmo que você esteja atrasado no crédito, você, como nós estamos falando da ordem dos economistas, você tem uma nota. Vou aproveitar isso. Você fez uma prova e tem uma nota. Se você foi direitinho, pagou em dia, se comportou bem, a tua nota é positiva. Ela pode ser o score 100, 200, 300, enfim, conforme o seu comportamento. Mas se você teve negativa, o teu score é menor. Então, conforme a tua nota mais positiva, você tem condições melhores de crédito, mais a facilidade de acesso ao crédito, consequentemente, taxa de juros menores, porque o seu risco é menor. Então, a gente mede o risco pelo comportamento das pessoas. Então, hoje, o cadastro positivo, olha isso, diferente do negativo. Então, essa é a grande diferença que existe entre o positivo e o negativo. Bem interessante. Mas vamos, presidente Hugo, um segundinho, que já retornamos.
O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com o presidente Hugo Gonçalves, presidente da ACREF, que está nos dando uma aula sobre o cadastro positivo e suas relações entre os consumidores e as empresas, podendo chegar, conforme veremos daqui a pouco, a uma excelente redução na inadimplência dos consumidores e das empresas. Presidente Hugo, esse cadastro positivo está mais recentemente sendo colocado em prática e você deu um número espetacular de 500 e tantos mil, já temos quase 120 milhões, né, já cadastrados, né? E você salientou bastante bem a questão do que entra nesse cadastro positivo. Então, o consumidor que quer futuramente ter um determinado empréstimo deve tomar cuidado com o pagamento em dia da conta de luz, pagamento em dia da conta de água, do gás, do telefone e assim por diante, que são informações que vão ser colocadas nesse cadastro positivo. Do ponto de vista do relacionamento entre empresas e consumidores, e principalmente levando-se em conta que um cadastro positivo, conforme você disse, deve levar a reduções da taxa de juros, porque hoje em dia, Hugo, a taxa de juros é igual a uma taxa condominial. É quando um condômino não paga, os outros pagam mais, não é verdade? A inadimplência leva a isto, infelizmente. Então, você vê o cadastro positivo como sendo um elemento, um instrumento importante para a diminuição da inadimplência? Muito obrigado pela sua pergunta e parabéns pelas suas observações, é isso mesmo. O cadastro positivo, na nossa opinião, é um divisor de águas. É uma mudança cultural impressionante que vai acontecer no país. Porque aquilo que você colocou, se alguém não paga a conta, alguém está pagando. E aí, essa conta, olhando para a ordem dos economistas, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, é esse peso. À medida que você cria uma mudança cultural grande, que as pessoas começam a dar valor para o seu nome, para o cumprimento das suas obrigações, cumprimento do seu contrato, obviamente, só isso já muda culturalmente e reduz a inadimplência. Nos países que já implementaram o cadastro positivo há mais tempo, as informações que nós temos, estudos que nós temos comprovados por esses países, é que a inadimplência cai por volta de 40 a 45 pontos percentuais. Quando eu estou falando de uma queda de 45% na inadimplência, e ao mesmo tempo a gente olha para o spread, que hoje é bastante combatido em sempre todos os debates, a inadimplência tem um peso de 40% no spread. Então, se eu reduzo essa inadimplência em 40%, 45%, e ela é muito grande no spread, então imagina o benefício que isso volta ao tomador. Porque para a instituição financeira a inadimplência não é boa para ninguém, porque essa conta ela tem que ser paga por alguém. Então, com o cadastro positivo, a gente reduz a inadimplência, consequentemente, podemos reduzir a taxa de juros. Tem um outro componente muito importante que vem junto, porque quando você começa a pegar, como você citou, hoje nós temos, o cadastro positivo foi definitivamente aprovado em 2019, fez um ano agora em julho, e parabéns à Ordem dos Economistas fazendo essa entrevista no aniversário do cadastro positivo, e isso é importante, e isso que nós falamos de 30 milhões para 129 milhões de dados, significa um grande avanço. E essas informações que estão aí, por enquanto, é só do mercado financeiro. Porque está previsto, já em lei, nós vamos assinar em breve agora um acordo com as telefônicas, os birôs decreto assinando, daqui a pouco com as empresas de energia elétrica, para incluir tudo aquilo que você acabou de dizer. É a conta de telefonia, é a conta de água, de luz, de esgoto, enfim, mais tarde dos carnezinhos do varejo. Por que isso?
porque a gente quer bastante informações para conhecer melhor o cliente, para que isso compõe um grande banco de dados e com informações saudáveis, conhecidas, você decide melhor. E o mais importante de tudo isso é que os bancos, tendo as informações adequadas do seu cliente, ele vai conseguir dar o crédito certo ao cliente certo. Com isso, reduz a inadimplência. Por que a inadimplência vai ser reduzida? Porque muitas vezes a gente toma um crédito num prazo inadequado. Então, conhecendo o cliente, sua capacidade de pagamento, você vai colocar o crédito no prazo certo. A tendência é que as linhas de crédito se alonguem. A tendência é que no mercado aconteça o seguinte, conforme a sua nota, conforme o seu score, você vai ter preços diferenciados conforme as instituições financeiras. E isso tem outra vantagem, vai aumentar a competitividade. Então, são uma série de benefícios que virá juntos. Mas o mais importante é que as pessoas se sintam justiçadas. Se você tem um bom comportamento, você vai ser reconhecido melhor. Não significa, é importante deixar claro, que vai ser excluído pessoas. Não é a intenção do cadastro positivo, não é excluir ninguém. É fazer justiça conforme a nota, o score, que vai ser uma nota que a pessoa vai ter. E, aliás, esse score é democrático. Você entra num site de um birô de crédito, coloca o seu CPF, consulta o seu score, e você vai saber qual é a tua nota de score. Hugo, e como é que ficam agora esses birôs que prestam serviços de proteção ao crédito, tipo SPC? O que muda na prática com esta nova ferramenta chamada cadastro positivo? Eles têm um papel extremamente importante. Eles foram, então, tem 4 birôs no Brasil autorizados pelo Banco Central que vão cuidar dos dados. Um deles é o SPC Brasil, que você citou, a Serasa Experian, o COD, que é um birô mais recente fundado, que tem aí a participação acionária de bancos, né? E o Boa Vista, e a Boa Vista Serviços. Então, esses birôs que até então faziam o registro do banco de dados negativo, eles agora eles são os fiéis depositários determinados por lei para cuidar do banco de dados. O que vai significar? Esses birôs, eles vão estar buscando as informações das chamadas fontes, né? As fontes que geram negócios, o varejo, energia elétrica, água, bancos, e eles compõem o banco de dados, e esse banco de dados que vai gerar aquela nota de score. Então, esses birôs são importantíssimos, porque eles vão ser seus fiéis depositários, e que é uma coisa importante que eu queria reforçar aqui, depois novamente posso falar, da confidencialidade, da segurança da informação, porque tudo isso está baseado na Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, as informações disponibilizadas serão só do score da nota. Se tiver uma informação que precisa ser adicional, só se o cliente autorizar. Perfeito. Bom, não há como não tratar da questão que envolvendo esse terrível vírus que nós estamos convivendo, com essa pandemia, que causou um furacão aí no nível de atividade, emprego e renda, mas como tudo na vida, isso também vai passar. Estamos no meio de um furacão, ainda não saímos dele. Os números estão já mais melhores, os dados do IBGE estão mostrando já alguma retomada, embora tudo pareça vai ser muito lenta, mas, de qualquer forma, sabemos o papel do crédito. O crédito é fundamental para qualquer economia, e o crédito vai ser muito importante tão logo essa pandemia passe, e nos próximos meses os bancos vão ter melhores condições de analisar seus clientes, porque hoje em dia, Hugo, devemos também pensar sob o ponto de vista do agente que vai conceder o crédito. Se ele precisa de informação, o que menos ele tem hoje é informação sobre a empresa que está precisando do crédito, ou da pessoa física que também está precisando do crédito. Hoje estamos vivendo um momento muito difícil por uma falha enorme de informação sobre esses dois importantes agentes. Mas
passando tudo isto, nos próximos meses, vamos ter a retomada. Eu creio que nesse momento, ferramenta consolidada, porque isso na prática vai criar as condições de uma retomada eficiente da economia brasileira nos próximos períodos de tempo. Perfeito. Esse momento é um momento assim especial para o cadastro positivo, porque você acabou de dizer, ou as pessoas, uns infelizmente perderam seus empregos, outros tiveram a renda reduzida, outros, os microempresários, muitos deles a sua atividade paralisou. Vamos olhar para um restaurante, o que aconteceu, um café e por aí afora. Então, as pessoas, vamos só fazer uma análise, antes de 1º de março, imaginando que a pandemia começou em 1º de março, elas tinham um comportamento. Vamos imaginar que ela tivesse um final que fosse 30 de setembro. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, mas nesse período, 1º de março a 30 de setembro, a sua renda foi afetada, uma série de situação financeira modificou, mas o comportamento é o mesmo. O cadastro positivo traz justamente informações para proteger essas pessoas, porque ele vai analisar o comportamento ao longo de 12 meses, ele vai olhar para trás, vai ver o comportamento e vai trazer essa nota. Para este momento atual, olhando para o lado das instituições financeiras, que informação uma instituição financeira tem, às vezes, de uma pessoa informal, de um microempresário? Muito difícil. Né, praticamente nada, e consequentemente ele vai ter dificuldade de ter o crédito. Com o cadastro positivo em funcionamento, a instituição financeira tem o comportamento dele histórico, e o comportamento dele não só com aquela instituição financeira, com todo o mercado. Então o cadastro positivo se tornou uma ferramenta extremamente importante para este momento atual da economia e para a retomada. Por que para a retomada? Porque a retomada, quando você vai retomar, aqueles que tiveram um problema de histórico, de redução de renda, de renegociação das suas operações, vão precisar de crédito. E o crédito é um alavancador muito importante, é muito importante para o desenvolvimento. Para ter uma ideia, também estudos apontados por quem já usa o cadastro positivo há mais tempo, e a estimativa é que com o cadastro positivo a gente tem um crescimento, um potencial de crescimento do PIB em 0,5 ponto percentual ao ano. Porque vai ter mais inclusão de pessoas. Vamos fazer um outro exemplo. A Caixa Econômica agora, no atendimento do auxílio emergencial, incluiu pelo menos umas 50 milhões de pessoas. Essas pessoas estão invisíveis, né? Perfeitamente. Invisíveis, não tem renda, não tem nada. Com o comportamento deles no pagamento em dia, ou mesmo que seja com algum atraso, a gente vai montar um score, a conta de água, de luz, os seus compromissos no varejo, com os carnezinhos, isso cria um histórico. E com essas contas digitais criadas pela Caixa ou por outras instituições financeiras, essas pessoas poderão ser incluídas no sistema financeiro e podendo fazer negócio. Elas podem comprar uma geladeira com prazo, poderão reformar sua casa, fazer N coisas, e isso vai movimentar a economia. É isso que nós acreditamos, é uma coisa saudável que vai acontecer. Nós estimamos que no mercado financeiro, ainda antes do evento da pandemia, nós estimávamos, e agora com a pandemia que acelerou mais a inclusão, nós estimávamos 20 milhões de pessoas entrando no mercado financeiro. Uns 3 milhões de micro e pequeno empresários, que hoje não têm acesso ao crédito. Hoje não tem. Então, por que vão ser? Porque a gente vai ter informações de qualidade, a gente vai pegar isso nas fontes. Como é que é o comportamento? É justo isso. Então, antes não, como eu ia para um banco fazer o cadastro, quero dizer que eu pago a minha conta de luz em dia. Mas isso não tinha valor, agora passa a ter, porque isso tudo vai compor uma nota. Então, essa é a importância, e nesse momento mais do que nunca. Então, nesse momento, vai ajudar o pequeno empresário, vai ajudar a base da pirâmide, que, consequentemente, vai ajudar os grandes empresários. Porque a hora que você reduz a inadimplência, você inclui mais, movimenta mais o comércio. Compra no varejo, compra eletrodoméstico, alimentos, coloca o filho na escola, é um monte de coisa que vai acontecer. Também... Bem atual e bem para a nossa retomada. Hugo, você tem uma experiência de vida muito rica, foi diretor de banco,
também é um CEO de varejo. Uma palavra de otimismo para este varejista, para este comerciante que está arrasado. Eu vi um vídeo aí de um senhor chorando praticamente junto ao secretário lá de Salvador, pedindo clemência, pelo amor de Deus, que eles deem autorização para abrir o comércio, porque muitas pessoas estão desesperadas, é verdade. Mas temos que pedir calma para elas, porque o Brasil tem uma economia muito pujante. Mas, pela tua experiência, dá uma palavra de carinho, de apoio, de uma mensagem de otimismo para estas pessoas que estão, nesse momento, passando momentos muito difíceis. Bom, eu vou dar uma mensagem de experiência de vida. Pés no chão e pensamento nas estrelas. O que é isso? Pés no chão, reconhecendo os desafios existentes, e que existem agora e vão existir novamente. Nós já passamos por muitas dessas situações. Se você olhar aqui para o Brasil, nós somos guerreiros, nós somos resilientes, nós já enfrentamos tantas e tantas situações. Mas é nos momentos desafiadores que você vê os verdadeiros guerreiros, aqueles que vão em frente. Então, a primeira coisa que eu recomendaria cuida do seu negócio. Primeiro, cuida de você. Se a máscara, se a cabine despressurizar, coloca primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois as pessoas ao seu redor. Cuide da sua pessoa, da sua qualidade, da sua vida, da sua saúde, que é o mais importante. Cuida dos que estão ao seu redor. Cuide mais para o empresário, cuida dos seus colaboradores. Fique perto deles, converse com eles, pergunte como é que eles são, seja transparente com eles. Preserve a vida primeiro. Não vamos nos desesperar para voltar no dia seguinte ao trabalho. Não se desespere. Esse momento de desafiador, que eu nem falo o nome do que está acontecendo, eu preciso dizer que é um momento desafiador, ele teve início, ele tem um meio e vai ter um fim. Então vamos atravessar esse momento do meio com mais serenidade. E aí você tem que buscar falar com os seus credores, ou com os seus fornecedores, e eu vou dizer pelo mercado financeiro, se você tiver algum desconforto, fale com o seu agente, procure falar com ele, ele está para te ouvir, eu convivo no meio deles, todo mundo quer ouvir. Você tenta falar com o seu gerente, ligue para o telefone disponível, na pior das hipóteses não encontrou nada, tem um site chamado consumidor.gov.br, manda um recado para o seu agente, alguém vai te ligar, consumidor.gov.br, mande, e todo mundo quer ouvir. Então não entre em desespero, esse desespero que esse empresário está falando, tenha calma, não se desespere, conte o que você está sentindo e um plano de recuperação. É claro que vai demorar um pouco mais do que o normal para sair, mas ninguém quer ver que você não tenha negócio prosperando. Então vai passar essa fase. Então primeiro, cuide mais do seu negócio. Cuide das suas pessoas, primeiro, cuide das suas pessoas, dos seus colaboradores, dos seus clientes. O nome do jogo é proximidade. E o negócio teu vai ter que buscar ser mais eficiente, porque nós estamos vivendo um momento de transformação total, de inovação. Nós vamos precisar melhorar a experiência do cliente, nós precisamos melhorar a experiência dos colaboradores, tentar reduzir o atrito. Quem não aumentar, melhorar a experiência do cliente, não vai sobreviver em negócio nenhum, mesmo sem tempos desafiadores. Em qualquer tempo você vai ser superado. Mas nesse tempo que é mais desafiador ainda, se aproxime. E calma. Mantenha a sua vida, cuide da sua vida. O dinheiro você vai ganhar daqui a pouco. Você vai ganhar, calma. Então é isso. Pés no chão, reconhecendo os desafios, mas pensamento nas estrelas, acreditando em tempos melhores. Excelente. Maravilhosa a mensagem. E, Hugo, só tenho que te agradecer por você estar conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, passando essa mensagem tão positiva para todos os brasileiros. Também comum com a tua opinião, tudo isto vai passar, infelizmente, estamos chorando entes queridos, pessoas queridas, que infelizmente faz parte também da vida. Agradeço muito a tua presença conosco, deu uma aula maravilhosa sobre cadastro positivo e maravilhosa no sentido do futuro do Brasil, do futuro de todos nós. Hugo, tuas últimas palavras aqui para os economistas que nos veem e a sociedade em geral. Foi um grande prazer estar com vocês, um grande abraço,
com o meu reconhecimento e respeito a essa categoria tão importante para todos nós. Me senti muito bem, professor Manolo, muito obrigado a você, ao Fernando, ao Pancho, que nos conectou nessa oportunidade, e dizer a vocês, tenham fé, nós vai ter dias melhores. E em nome do mercado financeiro, asseguro a vocês, o mercado financeiro está totalmente comprometido em contribuir para este momento, está à disposição mesmo, liderados pelo Banco Central do Brasil, e com certeza está. Então, qualquer coisa, procure alguém, e vocês vão ter uma resposta. Então, sucesso, nosso povo brasileiro é resiliente, é guerreiro, nós vamos sair fortalecidos dessa, e como você falou, os sentimentos daqueles que perderam seus familiares. Mas vamos ser disciplinados, vamos ter um pouquinho de calma, né, e que nós vamos sair melhores destes momentos. E o segredo do sucesso para qualquer um é colocar sempre as pessoas no centro de todas as decisões. E as coisas depois fluem de uma maneira muito mais agradável. Um grande abraço, um enorme prazer estar com vocês. Obrigado, Hugo. E a você, meu caro economista, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.